eu vou te mostrar o que está te impedindo de fazer seu TCC, certo? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Instagram, nesse quadro, né, que eu chamo de Pergunta para a Profa, onde eu trago um conteúdo inicial e depois eu abro para perguntas. Você pode tirar sua dúvida diretamente comigo aqui. Então, segura sua pergunta aí até o final, né? Até depois do conteúdo que eu vou apresentar, para você vir aqui e perguntar ela. Eu vou estar te orientando aí, te auxiliando na construção do seu TCC, certo? Me conta aqui se você é novato, se você é novata. Coloca aí nos comentários, #novato. Ou então, se você já assistiu mais de 2 lives do Pergunta pra Profa, se você já me acompanha aqui faz algum tempo, coloca aí, já sou de casa, para eu conhecer quem são as pessoas que estão chegando aqui, tá certo? Então, boa noite, Ariane, bora, vamos lá, vamos começar. Estela, parou na metade, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui hoje, tá certo? Então, né? Comenta aqui pra mim o que você acha que te impede de fazer seu TCC, tá? Eu quero saber o que é que tá te impedindo, né? Na sua visão, o que é que você acha, mas eu vou te falar o que realmente é, tá? Bem-vinda, Lucilene, você é novata. Vitória, novata. Gente, muita gente novata. Liuan, Lene, show. Gente, a gente tem um encontro aqui toda terça-feira, tá? Às 19 horas, ao vivo, onde eu tiro sua dúvida, seja ela qual for. Você pergunta aqui, eu respondo, mas segura sua pergunta, que é daqui a pouco que a gente responde as perguntas, tá? Comenta aqui. Ó, o Samilo já é de casa, Samilo é aluno, né? Patrícia, seja bem-vinda, muita gente novata. Então, comenta aqui pra mim, o que é que você acha que te impede de fazer seu TCC, tá? O que tá te atrapalhando? O que você não tá conseguindo? Por que muitas vezes você vem aqui nas minhas lives, você vem aqui no meu Instagram, você consome meu conteúdo, eu te digo o que você tem que fazer, né? Aí a live acaba, então você lê aquilo que eu publiquei, você vai embora e você não faz, e você não consegue aplicar, você não consegue colocar em prática. Me conta aqui por quê, né? Por que você assiste um vídeo lá no meu canal do YouTube, ou você lê um livro, né, de metodologia científica, por exemplo, eu te mostro como você faz, né, no meu vídeo no YouTube, como você deve fazer. Lá eu falo sobre como você deve fazer a introdução, como você deve escolher o seu tema, e aí mesmo assim você não consegue fazer. Por que será? Né? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, a Lene colocou aqui, não sei por onde começar. A Carla colocou indecisões. A Patrícia colocou processo de escrita no referencial teórico. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui e eu vou mostrar para vocês o que realmente está te impedindo de você dar continuidade, de você elaborar seu TCC, de você fazer ele na prática, certo? Então, fazer um TCC é muito simples, certo? Algumas pessoas vão dizer, nossa, você está falando isso porque você já fez, ou porque você orienta. Não, fazer um TCC é muito simples. Essa é uma realidade. O problema é que confundimos simplicidade com facilidade. Então, eu não estou dizendo que fazer um TCC é fácil. Eu estou dizendo que fazer um TCC é muito simples. Nem tudo que é simples é fácil, certo? Então, para fazer um TCC, como eu estou dizendo que ele é simples, você só precisa escolher um tema, pesquisar sobre esse tema e escrever sobre ele. Ponto. Isso é um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Então, ele é simples, mas ele não é fácil. Ele é simples porque precisamos fazer o que precisa ser feito, mas não é fácil. Até porque se fosse fácil, a gente não chamaria de trabalho, né? Trabalho de conclusão de curso. A gente poderia chamar de lazer de conclusão de curso, ou diversão de conclusão de curso, né? Então, nem tudo que é simples é fácil, certo? E a gente precisa ter esse entendimento. Se fosse fácil, a gente não se chamaria de sacrifício, né? Poderia chamar aí de sacrifácio, não é verdade? Então, pra gente construir o trabalho, pra gente fazer o TCC, precisa de esforço, a gente precisa de esforço, dedicação, né? Então, vai ter que abrir mão de algumas coisas em algum momento,
tá? Mas você vai precisar ir fazer algum sacrifício, porque, né, tem gente que trabalha de manhã, né, o dia todo e estuda à noite, tem gente que tem filho, que trabalha até no final de semana e etc. Então, vai precisar de um esforço, vai precisar aí de um sacrifício. E sabe qual é o problema, Luiz, que você colocou? Travei no referencial teórico. O problema não é apenas o método, não é apenas a técnica ou a ferramenta, não é apenas a forma de fazer. Porque muitas vezes a gente tem acesso a essa informação. A gente vai lá no YouTube, eu te mostro, tem vários conteúdos meus, além daqui no Instagram, de como você constrói o referencial teórico. Lá eu te mostro como você perde o medo de escrever. A gente falou isso na live passada, inclusive. Lá eu te mostro, né, várias informações. Mas o problema nem sempre é apenas o método, a técnica, a ferramenta, porque isso são os meios, né? Esses são os meios que nos fazem escrever, fazer o trabalho. E eu entrego isso para vocês praticamente todos os dias, como eu falei, aqui no Instagram, lá no canal do YouTube, eu entrego os meios para vocês, mas mesmo assim você continua sem conseguir fazer, sem sair do lugar, porque tem algumas coisas que te travam, né? E não é só a técnica. A verdade é que é 80% emocional e 20% ferramental. Certo? Então é 80% emoção e 20% técnica, tá? Isso é estudos de neurociência comprovados. Então a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções e não apenas o nosso tempo, certo? Porque quando a gente sabe o que fazer, a gente já organizou o nosso tempo, já separou o nosso material, mas a gente não faz, a gente não quer ir lá fazer, né? Porque é chato, a gente fica deixando para depois. Por que será? Porque tá aqui. Começa aqui, né? Nas emoções, no pensamento, né? Naquilo que você colocou. Porque colocaram pra você que TCC é muito difícil. Gente, tô engasgada. Peraí, deixa eu tomar uma água. Faz sentido, né, Carla? Carla comentou aí. Verdade. Cris colocou, não consigo produzir nada, muito difícil, porque a gente criou essa mentalidade. Por isso que eu falo, aqui é orientação com amor, né? Na descrição do meu perfil tem orientação com amor. Por quê? A gente vê muito que TCC é muito difícil, que o orientador é um carrasco, né? Que muita gente reprova e que é difícil escrever e que são muitas páginas, é um trabalho muito grande. E a gente foi criando essa cultura e esse medo e que o TCC é um bicho de 7 cabeças e que tá chegando, meu Deus, e agora? E já chega desesperado no último período, já chega sem saber, né, o que é que vai acontecer. E isso tudo vai te atrapalhando na construção do seu trabalho, né? E aqui eu te mostro exatamente o contrário, né? Eu te mostro exatamente o contrário, que não é sobre isso, certo? Que existe uma forma simples, diferença de simplicidade e facilidade. Existe uma forma simples de você executar, né? De elaborar o seu trabalho, mas primeiro você precisa entender que é 80% emocional e 20% ferramental, ou seja, 20% é método. Então, 80% é o que você pensa sobre você. O Luiz acabou de colocar aqui uma coisa que eu vou tocar no assunto. Ele falou, minha escrita é muito pobre, né? Então ele acha que a escrita dele não é boa. Quantos aqui acham que não sabem escrever? Quantos aqui acham que não vão conseguir? Quantos aqui acham que a ansiedade atrapalha muito, né, Mari? Então, tudo isso faz parte da construção do seu trabalho. Não é só você, né, sentar para escrever, mas é um conjunto de coisas que você precisa conciliar, certo? Então, você sabe o que deve fazer e você não consegue fazer, né? Então, você sabe que você precisa escrever melhor, mas por que você não consegue escrever melhor? Você sabe que você precisa parar de procrastinar. Então, é uma lacuna, existe uma lacuna, um espaço, né, entre a intenção e a ação. Então, a intenção é, eu quero fazer meu TCC, mas a ação eu não faço, né? Então, existe um espaço. E o que é que contém nesse espaço, né? Então, nesse espaço contém a procrastinação, né? O medo de falhar, de não atingir o objetivo, a Estela acabou de colocar aqui.
certo? Dificuldade no foco, a Tati colocou, né? Então, medo de decepcionar os outros, entre aspas. Então, por exemplo, você achar que não vai conseguir, medo de enviar para o seu orientador por achar que tá muito ruim, que seu orientador vai, sei lá, te detonar, te massacrar, quando na verdade o papel do orientador não é esse. Então, medo, você fica com medo ou pensando que não vai sair perfeito, que não vai sair perfeitamente, né? Fica com ansiedade, né? Mas qual a raiz de tudo isso? Não é verdade? Então alguém está se identificando aí nessas emoções todas, estão percebendo que o emocional conta muito, né? E aí você deve estar pensando, a professora do TCC está falando de emoção, não, mas é porque a gente precisa entender essa parte. Então, o que é que eu trago muito aqui para vocês? Eu trago técnicas. Então tem lives que são mais técnicas, tem lives que eu falo de organização, de planejamento, que é a preparação para o seu trabalho. E hoje eu resolvi trazer essa parte que eu sei que é uma angústia para a maioria dos estudantes e quase ninguém fala. Por que eu sinto isso? Porque eu não consigo fazer, né? Porque eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não vou lá e faço, tá? Então, esse final de semana eu participei, né, de um workshop online passei o final de semana fazendo alguns cursos e dentre os cursos que eu fiz, teve essa palestra sobre sabotadores da mente. E foi isso que me chamou muito a atenção, porque a gente olha muito o outro, né, pra se comparar. Então as pessoas olham aqui e dizem, a professora faz no instante as coisas que tem que fazer, se ela tem que escrever um artigo, ela escreve, mas não, eu precisei me conhecer, porque eu procrastino muito também, então eu gosto de deixar as coisas para depois, eu fico sem querer fazer o que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho os estudos que eu faço, os cursos que eu faço, que eu também tenho que escrever artigo, eu tenho que dar aula, eu tenho que preparar aula, eu tenho que corrigir material. E aí eu fiquei pensando, qual é a raiz de tudo isso? E no workshop foi interessante, porque eu descobri quais são, né, essas coisas que me impedem de alcançar os meus objetivos. Eu falei, eu preciso levar isso para o pessoal que está fazendo o TCC, porque é a mesma coisa, né, tá muito relacionado. Então é o seguinte, o nosso cérebro ele tem dois lados, né, um positivo e um negativo. O lado positivo é o nosso lado sábio, que é a mente ao seu favor. O nosso lado negativo, né, é o nosso lado sabotador, né, é aquilo que te atrapalha de alcançar os seus resultados. Mas na verdade os sabotadores, eles são mecanismos de defesa, né? Eles foram instalados na nossa mente, vamos dizer assim, desde que a gente nasceu, como forma da gente se defender. Mas no decorrer, né, da nossa vida, a gente vai alimentando eles. Então eles vão ficando mais fortes do que eles deveriam. Então, de forma geral, o nosso cérebro, ele tem preferência por recompensa imediata. Então, por que a gente luta, né, em fazer as tarefas? Ou por que a gente luta em fazer o TCC? Porque o TCC ele vai te prometer uma vantagem, né, de acordo com o cérebro, futura. Né? A sua aprovação vai demorar aí 1 mês, uns 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do tempo que você tem para fazer o seu trabalho. Então é algo que ainda está muito longe, né? O seu cérebro ele não consegue captar essa mensagem no sentido de que isso vai ser uma recompensa, de que isso vai ser algo muito bom, que você se formar vai abrir várias portas para você. Você pode conseguir um emprego melhor, ou dependendo da sua profissão, do curso que você escolheu, você pode abrir o seu escritório, o seu consultório, você pode abrir o seu próprio negócio, você pode ingressar no programa de pós-graduação, você pode fazer um concurso de nível superior, você pode trabalhar na área que você gosta. Então são muitos sonhos, né, que envolvem a conclusão do seu trabalho, né, a finalização do seu trabalho, que vai te dar aí, né, acesso ao seu diploma. Então tudo isso está relacionado, mas ainda é um pouco distante. O seu cérebro ele não consegue processar essa vantagem, porque são vantagens futuras, né, em troca de esforços do presente agora. Mas aí é mais fácil para o nosso cérebro processar as coisas concretas, né? Então, ao invés dessas abstratas que ainda estão no futuro, tá? Então, o incômodo imediato, ele é muito tangível,
certo? Em comparação com aqueles irreconhecíveis e certos. Então, o que é mais incômodo agora? O que é que o seu cérebro entende? Que é mais incômodo você fazer o TCC agora do que você chegar lá na frente, no último mês, na última semana e tá com o trabalho atrasado. Ele não entende que lá na frente o incômodo vai ser pior, que a estresse vai ser pior, que a dor de cabeça vai ser pior, que você pode não conseguir entregar no prazo, que você pode entregar um trabalho ruim e reprovar. Ele não entende que você pode ter que cursar a disciplina de novo, um semestre atrasando o seu curso. De repente, se a faculdade é particular, você tem que pagar novamente tudo de novo. Então ele não entende isso. Ele entende que fazer o TCC agora é mais difícil do que tudo isso, quando na verdade não é. As consequências de tudo isso lá na frente são muito maiores do que você abrir mão de algo que você gosta no momento para sentar e fazer seu trabalho. Então, os sabotadores, né, eles vão crescendo e te impedindo de fazer o que precisa ser feito. A questão não é se a gente tem um sabotador dentro da gente. Na verdade, a gente tem todos eles, a gente tem os sabotadores, mas a questão é quais deles tem mais forte, certo? Então, quais são os que estão agindo mais forte na gente. E a gente vai conhecer agora, eu não vou trazer todos pra vocês, eu vou trazer o que eu sei que incomoda a maioria e como é que a gente vai mudar isso para que você consiga transformar, né, o seu esforço em resultados, certo? A Ingrid falou aqui, a Ingrid Lei, alguma coisa assim. Mesmo se for pública, ela se paga com a alma. Exatamente, tem todo um custo, né, de você ter que fazer uma matrícula novamente. Então a Patrícia sabe, precisou matricular de novo, independente se é particular ou pública, né? Tem os custos financeiros, obviamente, se for particular tem mais. Mas tem, né, o tempo que você perde, tudo isso é custo, né? Tem, você fica mais desmotivado de repente, tem todo um processo, né? A Vitória tem que pagar R$250 por não entregar o TCC no tempo, então ela vai pagar por não entregar, né? É todo um processo, certo? Então, eu vou falar aqui alguns sabotadores para a gente identificar o que é que está te impedindo e como é que a gente vai transformar isso, né? Virar esse jogo, certo? Eu não vou me aprofundar, porque ainda tem um tempo aqui pra gente fazer as perguntas, né? Que são as perguntas mais gerais, tá certo? Então, existe o primeiro sabotador, que é o crítico, certo? O crítico, ele é o pai de todos os sabotadores. Ele afeta todos nós de alguma forma. Então o crítico, ele sempre se junta com os demais sabotadores, né? Ele se junta com outros cúmplices para executar a sua sabotagem. Então a gente está sempre se criticando, né? Ou criticando os outros ou as situações. Mas no caso do TCC a gente está sempre criticando. Ah, porque eu não sei, eu não vou conseguir. Ah, porque é muito difícil para mim. Então a gente já começa instalando esses pensamentos e isso vai determinar nos resultados que você vai ter. Sabe? Então quando você já... quando eu tava fazendo crossfit, agora deu uma parada na pandemia, né? Meu professor falava assim, quando eu tinha que executar lá um exercício de carga, de aumentar a carga, ele falava assim, olha, você tem que entrar pra ganhar. Então, entra pra ganhar. Se você entrar com o pensamento de que não vai conseguir, você já perdeu. Então, essa é a mesma coisa pra tudo na vida, e no TCC não é diferente. Então, se você já começa, nossa, esse trabalho é muito difícil, nossa, eu não vou conseguir, eu não sei escrever, minha escrita é muito ruim, né? Então fica se criticando, né? Então, a gente tá sempre se criticando, ou criticando as situações, porque eu peguei um orientador muito ruim, eu passei por isso. Então, quando eu tava, não vou nem falar qual foi o curso, pra não especificar quem foi o orientador, mas eu já fiz, né, 3 TCCs, já publiquei vários artigos, e dentre um desses cursos que eu tava fazendo, eu tive um orientador muito ruim, muito ruim mesmo, assim, que quase me fez desistir do curso e do trabalho. Aí o que aconteceu? Eu quase desisti do curso por conta do orientador, porque eu ficava colocando a responsabilidade no orientador, né? Então, porque o meu orientador é muito ruim, porque ela não me responde logo, ou porque ela não me diz o que tem que fazer. Mas, na verdade, eu que tinha que virar esse jogo, né? Eu tinha que virar esse jogo e parar de criticar a situação. Ao invés de criticar,
você observar o que foi, o quanto você já evoluiu até hoje, né? Então, qual foi a última vez que você se fez um elogio? Né? Então, concluiu uma página hoje do seu TCC, parabéns, Joana, parabéns, você concluiu uma página do seu trabalho, você é incrível, você vai conseguir, isso aqui é o começo e você já conseguiu avançar. Então, é assim que a gente precisa se reconhecer, né? Então, definir o tema. Olha para trás, olha quanto você já avançou até agora. Ah, professora, eu não fiz nada, nem comecei ainda. Mas olha todos os anos que você já cursou na sua faculdade, né? Ah, já fiz 3 anos de faculdade, já fiz 4 anos, estou no último ano. Então, reconhecimento de que você já passou tantas coisas. Quantas disciplinas você achou que você não ia conseguir, né? Eu, lá na engenharia, nossa, eu tive uma disciplina de hidráulica na época e eu achava a disciplina muito difícil porque eu trabalhava durante o dia e eu estudava à noite. Aí, quando eu chegava na faculdade, eu já chegava atrasada. A aula começava às 6h30, eu acho. Eu chegava sempre depois das 7, porque eu tinha que pegar o ônibus e ficava presa no trânsito. Aí, chegava atrasada na faculdade. Sempre na aula de hidráulica, eu chegava atrasada. E eu chegava no meio do bonde andando, no caminhão andando, eu não entendia nada. E eu ficava, meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir. Sendo que eu já tinha passado por várias outras disciplinas que eu achava que eu não iria conseguir. Eu já tinha passado por cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, estatística. Eu já tinha passado por tantas outras. Eu falei, eu vou conseguir, eu vou. E aí fui aprovada na disciplina com média 10. Consegui 10 na primeira, 10 na segunda e consegui, porque eu mudei a minha mentalidade. Então eu olhei pra trás tudo que eu já tinha passado e eu falei, não, se eu já passei por todas as outras disciplinas que também eram difíceis, essa vai ser mais uma. E o TCC nada mais é do que mais uma disciplina no seu curso. Então olha quantas outras disciplinas você já passou. Certo? Então, a gente precisa combater esse sabotador crítico nosso, né? E aprender a reconhecer os nossos elogios, os nossos esforços e nos elogiar. Aí tem o sabotador número 2, que esse aqui é disparado principalmente na minha vida, que é o insistente. O insistente nada mais é do que o perfeccionista. O perfeccionista é aquela vozinha, né? Tem o anjinho bom e o anjinho mau, né? Que é o perfeitinho, que você define um nível de exigência quase inalcançável, né? E aí você acha que você nunca tá bom, né? Ah, porque eu li o trabalho de fulano e fulano escreve muito melhor. Ah, porque eu fiz esse texto aqui, né? E eu acho que ele não tá dizendo coisa com coisa, mas veja que vocês pelo menos já conseguiu escrever o texto, né? Então é importante você reconhecer que você não precisa ser perfeito. E a primeira página que você escrever do seu trabalho vai ficar um pouco ruim. Se você não está acostumada a escrever, se você nunca escreveu um TCC, se você não está acostumada a escrever textos científicos, como é que você quer que o seu primeiro parágrafo seja perfeito? Não vai, isso só vai te atrapalhar, né? Você vai ganhando a experiência da escrita de acordo com como você vai escrevendo. Então o Luiz falou no começo, a minha escrita é muito pobre. Se o Luiz continuar sem escrever, ele vai melhorar isso? Não, obviamente, né? Agora, se o Luiz escrever todos os dias, pelo menos um parágrafo, sei lá, 4 parágrafos todos os dias, você concorda que a escrita de amanhã do Luiz vai ser melhor do que a de hoje e que a de hoje está sendo melhor do que a de ontem? Porque a gente vai melhorando de acordo com a prática. Então você tem que entender isso. Então não deixe o perfeccionismo te parar. Ah, eu fiz esse primeiro parágrafo aqui, então escrevi essa folha, escrevi a introdução. Aí não vou mandar pro meu orientador, porque não tá bom, ele vai dizer que não tá bom. Você tá já julgando que o trabalho não tá bom antes do seu orientador olhar, né? Então você precisa modificar isso, esse pensamento, certo? Então o perfeccionista é isso, né? Você que te impede. Então ele te impede de avançar porque você acha que o seu nunca tá bom, aí você apaga tudo. Às vezes você volta para estaca zero, ou você não envia, ou você não prossegue porque você acha que tá muito ruim, né? E aí você não sai do lugar. E aí tem outro sabotador, que o nome dele é esquivo, né? Na verdade ele é o fujão. Vamos chamar ele de fujão. O fujão é aquele que evita fazer as coisas chatas e difíceis. Esse aqui é o sabotador, são o que vive na nossa mente, tá? Então pensa aí vários, caracterizar, sei lá,
Pensa vários bonequinhos e cada um é um sabotador. Então agora a gente tá falando do fujão. O fujão, ele evita sempre estar fazendo coisa chata, coisa difícil, né? Ele só quer fazer o que é legal. Então ele só quer ouvir música, só quer ver Netflix, só quer, né, ficar no Instagram vendo meme, TikTok. Então, não pode nem falar aqui, né? Senão é bloqueado. Mas então só quer ficar vendo Reels, né? Por quê? É mais confortável, é mais legal, é mais divertido. Então a gente não quer fazer o que precisa ser feito. E a gente caracteriza, né, as atividades como chatas e as legais, e a gente só quer fazer a legal. Então a gente senta pra fazer a primeira notificação que aparece no celular do WhatsApp, a gente já para e vai mexer no WhatsApp, vai conversar com o coleguinha, porque é mais legal, né? Então, esse é um dos sabotadores. Então, por isso que quando você for fazer seu TCC, você tem que ter concentração naquilo que você está fazendo. Eliminar as outras distrações. Então, sentou para fazer o TCC, é a hora de fazer o TCC. Coloca uma meta. E não precisa ser uma meta muito grande. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um material e eu coloquei uma meta de escrever 4 páginas por dia. Talvez para alguns isso é muito e para outros é pouco. Mas eu coloquei essa meta com base na minha realidade, certo? Olha aí, a Monina colocou. Monina é minha aluna, que maravilha. Você nem mandou mensagem para mim, né, sujeita? Recebi parabéns pela introdução da minha orientadora. Eu estava morrendo de medo de enviar para ela. Que bom, Monina, parabéns. Depois conversa comigo lá no WhatsApp de alunos, tá bom? Então, eu defini, voltando, né, do material que eu tô fazendo, eu defini que eu ia escrever 4 páginas por dia. Para alguns isso é muito, para outros isso é pouco. E aí você pode fazer conforme a sua realidade. Então, vou escrever 1 página por dia, vou escrever 1 parágrafo por dia, vou escrever 2 parágrafos por dia, conforme seja a sua realidade, né, o seu nível. E você vai aumentando, né, porque não é aquele ditado, quando alcançar a meta, a gente dobra a meta, e enfim, né. Então, a gente vai nessa. E aí, no começo, eu tinha colocado uma meta muito alta e eu não estava conseguindo fazer, porque eu sempre, né, sentava pra fazer e ficava pensando nas outras coisas que eram mais legais. E eu mudava de atividade, não conseguia avançar. Quando eu defini isso, 4 páginas por dia, ficou mais leve pra mim, porque eu sento, faço essas 4 páginas, então às vezes eu gasto, sei lá, 1 hora pra fazer, ou 2 no máximo, e aí depois eu tô livre pra fazer outras coisas. Então você pode definir, eu vou parar 40 minutos, ou então 30. Gente, o que é 30 minutos no dia? Olha lá nas configurações do seu celular e vê quanto tempo você tá usando o seu Instagram, né? Vai dar muito mais do que isso. Então não vem me dizer que você não tem tempo não, tá? Então para aí 30 minutos por dia e concentra total. Então quando eu tô focando na escrita do meu material, eu tô só na escrita do meu material. E aí eu evito de ficar mudando de tarefas, que tem um outro sabotador que se junta com o esquivo, que é o fujão. Tem um sabotador inquieto. O inquieto é aquele que vem você tá com a cabeça cheia de ideias, né? Você tem vários planos, tem várias ideias ao mesmo tempo, mas você não foca em nada, né? Você começa uma coisa, você para pra fazer outra. Então você tá fazendo seu TCC e aí você para pra fazer aquela tarefa da outra disciplina. Eita, tem o trabalho da disciplina tal. Aí já muda aqui a tela do seu computador, já para o que você tá fazendo, né? Esse sabotador é o inquieto. Você não se conforma em estar fazendo uma única coisa naquele momento. Você acha que se você fizer várias coisas ao mesmo tempo, você vai conseguir dar conta de tudo, quando na verdade você não vai. Então você precisa fazer uma coisa de cada vez. Então é 30 minutos para o seu TCC, depois 30 minutos para estudar para a prova de amanhã, depois 30 minutos para descansar e ficar no celular e você ver um Netflix, sei lá. Então esse é o hábito que você tem que criar, né? Então para você combater o inquieto, você precisa começar uma coisa, focar nela para depois fazer outra, né? E o interessante é que falaram pra gente que a gente pode fazer tudo, né? A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Você pode fazer tudo, você pode fazer várias coisas, mas não é que você pode fazer tudo. Porque quando a gente diz que você pode fazer tudo, a gente tá dizendo que você pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas você pode fazer de tudo. Fazer de tudo é fazer uma coisa de cada vez. E para você fazer uma coisa, você tem que abrir mão de outra, certo? Então, faz 30 minutos do seu TCC agora, para depois poder estudar os 30 minutos da sua prova de amanhã, certo? Então aí a galera se identificando aí, né? A Patrícia, a
a Fabi Pereira, a Dorlênia. Então, é justamente essas coisas que a gente não sabia, que a gente nem imaginava, que impede a gente de fazer o trabalho. E aí eu vou falar de um último sabotador. Na verdade são 10, eu falei aqui 5, né? Depois quem quiser pode procurar mais sobre. Eu não vou me estender porque, como eu falei, eu não quero aprofundar sobre isso. Eu quero trazer mais aqui a partir das perguntas, mas isso é muito importante. O último sabotador, tem muita gente que vai se identificar também, que é a vítima ou o vítima, né? Então, a vítima é aquele que está sempre colocando as dificuldades acima de tudo, certo? Ah, porque eu trabalho e estudo, porque eu tenho filho, porque eu não tenho tempo, né? Eu já falei do tempo, né? Quanto tempo você gasta aí no seu Instagram, né? Então, porque eu trabalho e estudo, então todo mundo tem as mesmas 24 horas. Será que você não teria 2 horas por semana, 2 horas por semana para se dedicar ao seu TCC, né? Então, será que você não teria 2 horas por semana para se dedicar? De repente, 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Lembra que eu falei no início? Sacrifício, né? Se fosse fácil, seria sacrifício. Então, o vítima é aquele que sempre está reclamando de tudo e colocando a culpa nas condições ou nas pessoas, certo? Então, porque o meu filho não me deixa fazer, ou então... Gente, tem uma aluna, eu deveria ter pego aqui o nome dela, mas eu não vou lembrar agora. Ela, porque o pessoal acompanhou os alunos através do WhatsApp, de um WhatsApp exclusivo, né? Só para alunos, obviamente. Se o WhatsApp vazar aqui, eu não tenho condições de dar conta de todo mundo de vocês. Aí a aluna, ela falou: professora, preste atenção nessa história. Ela falou: eu estou sem computador. Eu estou sem computador e eu estou fazendo o meu TCC no caderno, escrevendo no caderno. E aí ela me mandou as fotos do caderno dela, que tava lá a justificativa, tava lá a introdução dela, tava lá ela escrevendo no caderno, porque ela falou que estava sem computador. Ela disse: eu pego meu celular, eu pesquiso, eu copio as referências, eu vou salvando os arquivos no celular, eu vou favoritando as páginas que eu tô acessando, né? Aí eu leio, quando eu leio, eu escrevo com as minhas próprias palavras no caderno, eu coloco as referências e aí depois eu peço para uma pessoa, eu envio a foto e peço para uma pessoa digitar para mim, porque eu estou sem computador, eu não consigo digitar, mas eu estou fazendo. E eu achei aquilo incrível e ela falou assim: eu vi que eu escrevi pouco na introdução da primeira vez, porque eu não tinha noção de quantas linhas davam uma linha do meu caderno, eu não sabia quantas linhas iam dar na digitada, né, na folha digitada. E aí no começo eu fiz uma introdução e ela ficou muito pequena. Aí eu percebi que quando eu escrevo 6 linhas no meu caderno, ela falou alguma coisa assim, 7 linhas no meu caderno equivalem a um parágrafo de 4 linhas. Então eu já sei, se eu quero um parágrafo de 4 linhas, eu preciso escrever pelo menos 6 linhas, para não ficar muito pequena a minha introdução. Então eu vou fazendo dessa forma. E aí ela mandou a foto do trabalho dela, achei incrível, ela tá escrevendo super bem, tá fazendo dentro das condições que ela tem. Ela poderia estar reclamando, ela poderia estar deixando para depois, mas ela simplesmente criou uma solução, né? Porque caderno ainda existe, folha, né? Lápis, caneta ainda existe. E aí, não tô dizendo que vai ser fácil, vai ser muito mais difícil para ela, obviamente ela vai levar mais tempo, né? E aí ela falou: não, professora, eu sei que é temporário até o meu computador ajeitar e eu chegar. E eu consegui pegar ele, né? Chegar, eu pegar ele. Aí ela disse: mas eu não queria ficar parada esse período e eu tô fazendo desse jeito. Então, é a pessoa que reverteu a situação, ao invés de poderia estar reclamando, mas ao invés de reclamar, né? Essa é a vítima. E reclama quando as coisas ficam difíceis, já quer desistir, né? Então, ao invés de reclamar, ela foi e agiu, né? Inverteu a situação e foi atrás de uma solução. Então, teve uma live que eu fiz e eu falei assim: você é do time que reclama ou que resolve? Coloca aí nos comentários para eu saber. Então, a partir de hoje, você precisa ser do time que resolve. Ao invés de reclamar, você vai resolver. Então, nada de vitimismo, certo? Então, não deixa esse sabotador atrapalhar o andamento do seu trabalho. Então, tudo que a gente viu aqui, para pensar, certo? Quais desses pensamentos
que eu acabei de falar aqui, né? Pensamentos de vítima, pensamentos de inquieto, pensamentos, né, do fujão, do esquivo, pensamentos de perfeccionismo, de crítico. Qual desses pensamentos, certo? Eles têm te atrapalhado na construção do seu trabalho, né? Quais desses pensamentos estão presentes na sua mente e no seu dia a dia? Por quê? Esses pensamentos foram você que criou sobre você, né? Então você que criou. Então se você criou, você pode modificar esses pensamentos. O que é que você precisa fazer? Você precisa mudar seus pensamentos, certo? Tem uma frase, né, que o pessoal que diz que é do Einstein. Eu não sei, mas dizem que loucura é querer... ele diz que que o Einstein fala, loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, ou fazendo tudo exatamente igual. Então o que é que você tem feito igual, o que é que você está repetindo, que não está dando certo no seu trabalho e você continua? Será que quando você senta para fazer seu TCC, você fica com o seu celular do lado? Será que você não está com planejamento? Será que você não está com o seu material organizado? Será que você não está, já está chegando já está entrando para perder, né, achando que já não vai conseguir, né? Por quê? Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Então, quando eu penso que eu não vou conseguir, certo? Quando eu penso que eu não vou conseguir, eu gero sentimentos dentro de mim de derrota, eu gero sentimentos de perda. Então, eu sou uma perdedora, eu sou burra, né? Então, eu penso sobre isso e eu gero esse sentimento em mim. Porque todo mundo fez e eu não fiz ainda, então eu me diminuo, né? E os sentimentos geram ações, tá? E as suas ações que geram resultados. Então, essas ações podem ser positivas ou negativas. Então, se você pensa negativo, você gera sentimentos negativos e ações negativas. O que seria uma ação negativa? Você senta para escrever e você não escreve. Então, você nem senta, você nem tem a coragem de iniciar seu trabalho, né? Você não tem nem a coragem de começar, de dar o pontapé inicial, porque você pensa negativo, você sente negativo e você gera ação negativa. E qual é o resultado disso? Resultados negativos. E agora vamos ao contrário. Se você pensa positivo, não, eu vou conseguir, né? Substituir o não posso, substituir o não consigo, substituir, né? Tira isso do seu vocabulário. Então pensar, eu vou conseguir, eu vou dar conta, né? Se eu não sei, eu vou aprender para fazer, eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou assistir mais um vídeo, eu vou ler um artigo, né? Então, pensamento positivo vai gerar um sentimento positivo que vai gerar ações, né, positivas. E essas ações vão gerar o quê? Resultados. Quais são os resultados? De conseguir escrever um parágrafo, conseguir definir um tema, né? Conseguir ler um artigo, porque tem gente que não consegue nem parar para ler, porque já começa a bater um nervoso. Então, só lê uma página hoje. Quer que você marca lá? Não entendeu nada? Não tem problema. Amanhã lê de novo a mesma página. Lê pelo menos aí 4 vezes. Eu tenho certeza que você vai, em algum momento, você vai entender alguma coisa ali, certo? Então, pensar, né? Eu posso avançar um pouco mais. Hoje eu vou escrever, colocar as suas metas. Hoje eu vou escrever um parágrafo. Hoje, né, eu vou ler um artigo. Então, hoje eu vou ler tantas páginas, certo? E aí você vai conseguir, né? Então tem aqui uma galera que é do grupo que reclama, que era, né? Porque a partir de hoje, ao invés de reclamar, a gente vai lá e vai resolver, né? Então por que você está fazendo esse trabalho? Por quê? Porque você quer se formar, né? Por que você quer se formar? Você quer ter seu diploma, você quer se livrar dessa faculdade, você não aguenta mais pagar essa mensalidade, você não aguenta mais essas aulas online, você não aguenta mais o emprego que você tá e você quer mudar de emprego, você não aguenta mais, sei lá, tá desempregado, você quer um emprego novo, ou você quer arrumar um emprego, ou você quer fazer um concurso. Então é o porquê, né? Quando você tem esse porquê bem definido, você vai lá e você faz, certo? E não espera estar motivado, faz sem motivação mesmo. Quantas vezes eu fui lá e fiz chorando mesmo, não estava motivado, não estava querendo fazer, mas eu fiz porque eu sabia que eu precisava fazer, certo? Então, essa aqui foi os sabotadores, né? As coisas que têm te impedido de
elaborar seu TCC. Espero que ele tenha aí aberto a sua mente, né? Esse 80% emocional vai fazer toda a diferença amanhã. Por isso que eu tenho colocado aqui nos stories, né? Você dormiu bem, acordou motivado, né? Você nasceu para dominar o mundo, pelo menos o seu, né? Você tem controle sobre você, autorresponsabilidade, né? Então, eu tenho colocado isso pra a gente se motivar, a gente acordar. Não, hoje eu vou acordar, eu vou levantar, eu vou entrar pra ganhar. Eu só vou se eu for vencer. Então eu vou vencer esse TCC, eu vou fazer esse parágrafo, eu vou definir esse tema hoje, eu vou ler pelo menos um artigo por semana, certo? Então é isso que a gente precisa, certo? Boa! Show, Emily! Esse final de semana eu vou virar dia e noite no projeto de TCC. Tenho fé que eu vou conseguir, em nome de Jesus. Amém, Ariane, você vai. Se você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, se você focar, né, vá no seu limite, obviamente, eu sempre falo sobre isso. Então, seu limite físico, seu limite emocional. Não tô falando aqui que tem que parar de viver, que tem que parar, né, de fazer as coisas para fazer seu TCC. Não, mas você precisa focar realmente no que você quer, tá certo? Vamos lá para as perguntas. Se você deixou sua pergunta antes, coloca aí aqui embaixo, porque já passou e eu não vi, eu vou responder agora. Vou começar pela da Bruna, onde eu acho esses artigos para ler, né? A Bruna perguntou, então, os artigos ou materiais, seja livros, teses, dissertações, monografias, você precisa encontrar em sites de pesquisas acadêmicas. Anota aí, eu vou falar 3, existem vários, certo? Existe uma lista, eu tenho uma lista lá que eu disponibilizo para os meus alunos com mais de 15, sei lá, 17 sites. Tem um vídeo também no meu canal do YouTube que fala lá, coloca lá TCC Academy, como pesquisar, que vai te mostrar outros sites. Eu vou falar 3 aí, você anota agora, depois você assiste o vídeo lá no YouTube e não esquece de se inscrever, tá? Deixa lá, gente, não paga nada, é só clicar lá no botão, você retribui aqui que eu tô trazendo para vocês, né? Reciprocidade. E aí eu ganho os inscritos lá também, motivo para trazer mais conteúdo. Então, 3 sites para você pesquisar materiais para o seu TCC. O primeiro é o Google Acadêmico, certo? Ele é super fácil de usar, ele é simples, ele é intuitivo, ele é em português. Você coloca lá Google Acadêmico, na verdade você coloca escolar.google, mas coloca Google Acadêmico, escolar em inglês, né? Mas você coloca Google Acadêmico que vai aparecer lá, você clica e coloca lá o assunto que você quiser, vai aparecer milhares de assuntos lá para você consultar. Google Acadêmico. O segundo site é o site da Cielo, certo? Então, SCIELO, Cielo. É um site também de pesquisa acadêmica, você pode estar consultando lá por assunto. Ele também, cielo.br, ele é brasileiro, tem artigos em português, tem alguns em espanhol também. Se você consultar a base de dados inglesa, vai vir artigos em inglês também, mas cielo.br vai vir artigos em português. Vou falar 4, disse que ia falar 3, vamos falar 4. 3, terceiro, periódicos CAPES, CAPES, periódicos CAPES. Também é uma base de dados brasileira. E tem o 4, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Chama BDTD. Bota lá BDTD no Google e vai aparecer, tá certo? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Quando vai abrir a nova turma, professora? Eu acho que vai ser final de abril, tá? Vera Ângela, alguma coisa assim. Vera Ângela, acho que é isso. Final de abril, mas eu vou avisar pra vocês. A gente tá aí com alguns projetos novos também, certo? Então, Juliana, Thiago, como eu faço para ter sua consultoria, eu abro vagas periodicamente, né? Então são algumas vagas em um determinado período, mas eu aviso, eu faço lives aqui avisando, eu coloco lá no YouTube, eu coloco no Telegram, mando e-mail, coloco cartaz, banner, você vai me ver em todo lugar, certo? Se você me seguir aqui, se você me acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer uma dessas ou em todas elas, em algum momento, quando eu abrir as vagas, você vai ver a minha cara em todo lugar. Você vai saber que as vagas estão abertas, tá certo? Mas por enquanto eu não tenho vagas. Tem mais informações, tem um destaque no meu perfil, né? Tem lá destaque, tem lá meu curso. Vai lá, dá uma olhadinha, vê como é o curso, etc. Tá certo? Andréa, boa, vou conseguir fazer. Vitória, vou conseguir entregar. Vitória, vou tentar não, vou entregar meu TCC até 13 de abril.
certo? Acho difícil porque é estudo de casa. Não, já entra pra ganhar, tá bom? Vai conseguir sim, faz um planejamento, maratona os vídeos lá do canal do YouTube TCC Academy, se inscreve lá, tem muito material bom, certo? Estou com dificuldades, Dylan? Estou com dificuldades em ter acesso a livros sobre avaliação de aprendizagem. Tenho muitos artigos. Posso escrever meu TCC baseado exclusivamente em artigos? Ótima pergunta. Quando você for fazer seu TCC, a maioria do material que precisa ser consultado são artigos científicos. Existem 3 tipos de materiais que você pode, principais, né, que você pode estar consultando para fazer seu trabalho. Artigos científicos, monografias, teses, dissertações de outras pessoas e livros, certo? Esses são os 3 principais. Você pode consultar leis, você pode consultar vídeos, enfim, não estou falando dos 3 principais, certo? Os artigos científicos precisam ser em maior quantidade das referências do seu trabalho. Por quê? Artigos científicos, eles são definidos como materiais de cunho científico, né? Porque eles foram publicados, eles passaram por uma avaliação, mas eles são materiais recentes normalmente. Por quê? Artigos científicos estão sendo publicados todos os dias. E, por exemplo, um livro ele traz uma informação de anos atrás, que é relevante, é importante, mas de repente essa informação já foi modificada. E o artigo não, ele é atual. Então, por exemplo, se você consultou um livro na área de medicina, só um exemplo, ele diz a você que o medicamento X, ele é eficiente no tratamento de uma determinada doença. Mas ao passar dos anos, foi verificado que não é esse medicamento não é eficiente mais, já mudou, já é outro medicamento. Então, os artigos científicos, eles são atuais. Então, já existem artigos falando que existe um novo tratamento, etc e tal. Então, esse livro, ele tá com a informação obsoleta, né? Uma informação que já tá velha, tá? Que não é mais. Então, o cuidado que você tem que ter quando consultar outros materiais é isso, né? Há quanto tempo eles foram publicados, porque pode ter informações que já não se usam mais, certo? Mas, claro, os livros são importantes sim, não estou dizendo que não é para usar livro, mas a maioria dos seus materiais precisam ser artigos, tá? Por quê? E que sejam publicados nos últimos 3 ou 5 anos, no máximo. Porque a ciência, ela evolui muito rápido e muita coisa muda. Então, se você pegar artigo de 10 anos atrás, já tem lá coisas que não se usam mais nos artigos publicados nos últimos anos, certo? Então, posso fazer meu TCC baseado exclusivamente em artigos? Pode sim, isso é bom, certo? Não tem nenhum problema quanto a isso. Shirley, minha orientadora não aceita citação. O que eu faço? Não aceita citação em qual parte do seu trabalho? Não aceita que tipo de citação? Porque tem partes do trabalho, o trabalho é dividido em 2 partes, as partes livres e as partes embasadas, certo? As partes livres são as partes que você pode escrever com as suas próprias palavras. As partes embasadas, elas precisam, escreve essa frase, precisam de um referencial, elas precisam de uma citação, de um embasamento teórico, né? De citação, de embasamento teórico de outros autores. Então, por exemplo, o referencial teórico. Para você escrever o referencial teórico, ou embasamento teórico, ou fundamentação teórica, você precisa fazer citação de outros autores, certo? Então, entenda o que a sua orientadora te pediu e aonde que ela não quer que você faça as citações, tá certo? O que é descrever o objeto de pesquisa? A Joana perguntou aqui, minha xará. O objeto de pesquisa é aquilo que vai ser o foco do seu trabalho. Então, por exemplo, o objeto de pesquisa pode ser um grupo de idosos. Um objeto de pesquisa pode ser uma escola, que você está aplicando lá seu tema. Um objeto de pesquisa pode ser uma empresa. O objeto de pesquisa pode ser uma comunidade, pode ser um produto, pode ser um serviço. O objeto de pesquisa é o foco do seu trabalho. Então, por exemplo, identificar vamos supor que o seu trabalho fala sobre condições ambientais, condições de desmatamento do Parque Nacional da, sei lá, Serra do Cipó, um exemplo. Nem sei se é parque lá, mas se é Parque Nacional, mas ok. Então, quais são os objetos de estudo?
a Serra do Cipó, certo? Então, como você vai descrever ele, você tem que explicar o que é, né? O que é a serra, né? Onde ela está situada, etc e tal. Ah, não, minha pesquisa é sobre, deixa eu pegar aqui, avaliação de aprendizagem, vou pegar um exemplo aqui do Dylan, desculpa. Avaliação de aprendizagem em uma escola de ensino fundamental, numa turma do, sei lá, 4º ano do ensino fundamental. Então, qual é o seu objeto de estudo? A turma de 4º ano do ensino fundamental, certo? Então, você vai descrever de acordo com o objeto de estudo. Jana Rosa, qual é o nome do canal do YouTube? TCC Academy, com Y, certo? Coloca lá, ou Joana Barbosa ou TCC Academy, vai aparecer pra você. Araceli, seus vídeos têm me ajudado muito, maravilha. Vitória, já que eu falei, né? Canal do YouTube. Juliana Thiago, meu TCC é artigo científico, por onde começar a pesquisar? Por onde começar a pesquisar, primeiro você já definiu o seu tema, você só pode começar a pesquisar se você já tiver um tema delimitado, certo? Então você pega o seu tema, verifica quais são os assuntos que estão contidos no seu tema e aí você vai pesquisar por esses assuntos. Você não vai procurar trabalhos com o mesmo tema que o seu, porque vai ser mais difícil de achar, às vezes você vai achar um ou outro só. Então, com o tema igual, idêntico, é difícil de achar. Então, você tem que achar similares, parecidos, sobre os mesmos assuntos. Ah, tá falando de terapia nutricional, uma aluna minha falou aqui, falou comigo de tarde, terapia nutricional em pacientes, sei lá, em pacientes com um problema lá que ela colocou, sei lá, com paciente cardiopata, um exemplo. Então, qual é o objeto de estudo dela? O objeto de pesquisa, pacientes cardiopatas do hospital tal, que ela definiu lá. E qual os assuntos que ela vai pesquisar? Terapia nutricional, paciente cardiopata, né? Então, terapia nutricional em cardiopatas, e assim você vai pesquisando e vai encontrando essas palavras-chave que a gente chama para ir encontrando cada vez mais artigos, certo? Então você vai testando as palavras que trazem mais, que tem mais sentido, que tem a ver com o seu tema. E aí você vai encontrando novas palavras quando você vai lendo outros artigos e etc. Tá certo? Vamos lá. Google Acadêmico, Cielo, BDTD, os sites, 4 sites para você pesquisar, né? Continuando a pesquisa aqui. Google Acadêmico, Cielo, BDTD e qual foi o outro que eu falei? Periódicos CAPES, CAPES, periódicos CAPES. Quem entendeu, coloca aí nos comentários para ajudar. Bruna Mello, tem uma estrutura para usar de base, certo? Vamos lá, a base do TCC. Certo? É a base do TCC que eu acredito que você está falando. Você vai começar um trabalho, você precisa definir a base dele, né? Igual você vai construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você não pode colocar as janelas antes de construir as paredes. Você não pode construir a parede antes de fazer a fundação, que é a base. Na verdade, você até pode, mas não deve, porque se você fizer as paredes antes da fundação, existe um grande problema de lá na frente, né? Ficar tudo torto ou até desmoronar. O TCC é a mesma coisa, você até pode começar sem fazer a base, sem fazer a fundação, você já pode começar pelas paredes, se você quiser, mas lá na frente corre um grande risco de o seu trabalho ficar, né, a casa torta ou desmoronar, certo? Então, qual seria a base, a estrutura base de um TCC? Primeiro, um tema delimitado, você escolher um tema, então o tema é o pontapé inicial, você não consegue sair do zero se você não escolher o tema. Certo? Sem um tema, você não vai para canto nenhum. O que é que você vai pesquisar, né? Como é que você vai definir os próximos passos? Então, primeiro, o tema, depois, o problema de pesquisa ou questão norteadora, que é a mesma coisa, é o segundo passo, porque todo trabalho ele visa resolver algum problema. Tem vídeo de problema de pesquisa lá dentro do canal do YouTube, então se você não sabe o que é o problema, não sabe as características de um problema de pesquisa, assiste o vídeo, coloca lá TCC Academy, problema de pesquisa. Depois do problema de pesquisa tem a justificativa do seu trabalho, que ainda está na base, certo? A justificativa do seu trabalho é você informar qual é a relevância do seu estudo, né? A importância do seu estudo para aquela área de atuação que você está fazendo, né? Ou por que você escolheu esse tema, né? Qual o seu interesse em estudar isso, certo? Como é que esse tema vai contribuir para a sociedade? Isso é a justificativa.
E os objetivos, certo? Os objetivos do seu trabalho, né? O que é que você pretende alcançar com esse trabalho. Isso aqui fazem parte da base do seu TCC. Então, tema delimitado, problema de pesquisa, justificativa e objetivos. Objetivo geral, objetivo específico, também tem vídeo lá no canal, certo? Vamos lá, temos mais 5 minutos. Fazer os resultados gêmeas aqui. Fazer os resultados de uma revisão de literatura tem que ser quadro ou tabela? Não necessariamente, pode ser quadro ou tabela. Ah, entendi, tem que ser quadro ou tabela. Tá bom, entendi agora a pergunta. Vamos lá de novo. Fazer os resultados de uma revisão de literatura tem que ser quadro ou tabela? Existe uma diferença entre quadro e tabela, né? Qual é a diferença? Quadro, ele é utilizado para você descrever textos, certo? Ele tem aquela forma nas laterais totalmente fechadas, né? E todas as linhas, você consegue ver todas as linhas. Isso é um quadro, certo? Deixa eu fazer aqui para vocês, para ficar mais didático, né? Então, o que seria um quadro? Ele é usado principalmente quando você quer apresentar textos, certo? Então, esse aqui seria o exemplo de um quadro, tá? Você colocaria aqui, por exemplo, título do artigo, título, objetivo e metodologia, um exemplo, certo? Então, colocaria aqui título, objetivo e metodologia. E aqui descreveria, no artigo tal, eu sei que tá ao contrário para vocês, mas dá para entender. No artigo tal, o título é esse, os objetivos são esses e a metodologia são essas. Esse aqui é mais recomendado para fazer um resultado de revisão de literatura. Já a tabela, ela tem as laterais abertas e ela é mais utilizada para você apresentar resultados numéricos, certo? Informações numéricas. Então, vamos supor que aqui é a tabela e aí ela tem, né, por exemplo, as laterais estão abertas. Às vezes, dependendo do formato, ela não tem essas linhas divididas, elas ficam invisíveis, essas linhas, não, mas aqui é opcional. Mas na lateral é totalmente aberta, certo? Em cima também é aberto, embaixo também é aberto, não é fechado. Igual o quadro, é diferente do quadro aqui. Na tabela você vai apresentar resultados numéricos. Então o valor, sei lá, de X para tal coisa, o valor da temperatura, né, o ponto de ebulição, o ponto de tal coisa aqui nos resultados que você encontrou, beleza? Então, se for revisão de literatura, é mais indicado quadro mesmo. Patrícia perguntou, eu cito o autor do artigo ou do lugar que ele citou? Não entendi a sua dúvida, mas quando você vai fazer citação, você coloca o autor e o ano, certo? Acho que quinta-feira vai ter um post sobre citação aqui, tá? Então, autor e ano. Então, por exemplo, vai citar Barbosa 2021, certo? Então, autor e o ano que foi publicado. Quantos artigos posso usar no meu TCC? Infinitos. Quantos você conseguir, tá bom, Luana? Quantos você conseguir. Então, não é o máximo que você pode usar, mas é o mínimo. Então, que tenha pelo menos aí 15 artigos, tá? Eu falo entre 10 e 15, vai depender do formato do trabalho, certo? Para não errar aí, coloca pelo menos 15 artigos nas suas referências, tá? Que você utilizou. Mas o máximo não existe. Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, tem aí, sei lá, 150 referências no final, tá? Sem nenhum problema. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Vamos lá. Muita. Na justificativa do pré-projeto, preciso fazer citação? Geisiele perguntou aqui. Não necessariamente, a não ser que você queira trazer um dado específico. Então, por exemplo, 80% dos idosos possuem problemas de perda auditiva quando atingem acima dos 80 anos, segundo o Ministério da Saúde. Então, se você trouxe um dado, aí você tem que colocar lá a citação. E por conta disso, esse trabalho justifica-se pela importância de preservar a saúde auditiva do idoso, etc, etc. Então, esse seria um exemplo de justificativa.
Mas se você não trouxer nenhuma informação específica, você pode colocar com as suas palavras por que você acha que o seu tema é importante, por que você escolheu, né? O interesse em realizar esse estudo surgiu a partir de uma experiência prática, no estágio. Então você está contando aí como é que surgiu esse interesse, tá certo? Vitória, não pegou, o pessoal anotou aí, periódicos CAPES, o canal do YouTube, TCC Academy, coloca aí pra mim, pra me ajudar, pessoal, coloca aí, TCC Academy no canal do YouTube. Deixa eu ver. Peraí que tá passando rápido aqui, estou estagiando, gostaria de saber. Vamos lá, Ribeiro Andrade, estou estagiando, gostaria de saber se posso usar o material que foi feito no estágio Jogos de Tabuleiro na Educação Infantil como facilitador no ensino-aprendizagem. Pode utilizar, sim, a sua experiência do estágio, Maria, e acho que é Ribeiro Maria. E pode utilizar o material que você construiu, pode contar a experiência que você realizou, tá certo? Eu li um artigo e tinha uma citação que encaixa no meu trabalho. Eu posso copiar e colar a referência ou eu tenho que fazer o apunte? Se é citação de citação, você precisa fazer o apunte, tá certo? Precisa colocar lá que foi citado por. Vamos ver. Variáveis de formulação do problema. José Victor, assiste lá, pessoal. Coloca lá, TCC Academy, problemas de pesquisa. Vai ter lá quais são os tópicos para você construir o seu problema de pesquisa, tá bom? Já são 8h02, eu tenho uma aula agora às 8 horas de um curso que eu tô fazendo, não vou ministrar a aula, eu vou participar do curso e eu vou precisar ir, tá bom? Pra eu poder assistir a aula aqui. Obrigada pela participação de vocês, tira um print aqui da tela, comenta lá qual vai ser o insight de hoje, né? Qual vai ser, coloca lá, rumo à aprovação no TCC, beleza? Então, coloca assim, rumo à aprovação do TCC, no print, me marca, se o seu perfil for aberto, eu vou ter o maior prazer em te repostar. Se o seu perfil for fechado, não tem problema, você marca para outras pessoas verem e virem na próxima terça-feira, tá bom? Convida seus amigos no grupo de WhatsApp, convida o pessoal da sua turma, fala que tem uma professora que toda terça-feira às 19 horas está aqui tirando as dúvidas e trazendo muito conteúdo para destravar o TCC de uma vez por todas e a gente conseguir aí conquistar o diploma, tá bom? A live vai ficar salva, quem chegou depois assiste e também se você quiser deixar algum comentário aqui, a sua dúvida se não foi respondida na live, se você quiser deixar, você deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada Vera, Ana, Ribeiro Maria, Rosângela, Nilda, Monina, Késia, Eli Oliveira, Ana Carolina, Dai, todo mundo aqui, Ariane, Verônica, obrigada, José Silvana, Joana, minha xará, Vitória, Janete, show! Obrigada galera, Deus abençoe vocês, boa noite e até a semana que vem, tchau!